RCP Notícias. Já são 7 horas em Cabo Verde. Está a começar o primeiro jornal, como sempre, a abrir os títulos desta edição. O vice-presidente do Partido Popular apela à defesa da integridade da primeira-dama, que antes de mais é uma cidadã, no que respeita à inspeção realizada na Presidência da República. Felisberto Semedo advoga que a postura de José Maria Semedo ao abrir as portas do Palácio deve servir de escola. A privatização da CV Handling para a venda de 51% do capital social entra na segunda fase, com a participação de 6 das 8 empresas concorrentes. A TACV realizou hoje 2 voos extraordinários para a ilha de São Nicolau para compensar os cancelamentos da semana passada. No total, estão retidos à volta de 70 passageiros e descontentes. O governo vai lançar um terceiro programa de regularização de vínculos precários na administração pública. Decisão saída do Conselho de Ministros ontem. A ministra Edna Oliveira deve fazer o anúncio hoje em conferência de imprensa. Novo diretor-geral do Atlantic Music Expo quer dar visibilidade a agentes culturais de todas as ilhas do país. É uma das metas de Benito Lopes. A Câmara Municipal de Porto Novo está a transferir a criação de porcos do centro da cidade para a localidade de Lajadinhos. O projeto está em curso, com a entrega ontem de pocilgas a 40 beneficiários. O Campeonato Nacional de Basquete arranca hoje no Polivalente de Oeiras, em São Vicente. São os títulos, agora o desenvolvimento destas e de outras notícias para conferir já de seguida. A edição é do Júlio Vera Cruz Martins. Bom dia. Votos renovados de bom dia, gratos pela preferência que nos dá. Kamala Harris está já simbolicamente coroada candidata do Partido Democrata desde ontem, segundo dia da convenção dos democratas em Chicago. A noite foi marcada pelos discursos inflamados de Barack Obama e Michelle Obama, que dão o apoio à vice-presidente, mas sobretudo para motivar os democratas para a continuação da campanha presidencial contra Donald Trump. O vice-presidente do Partido Popular apela à defesa da integridade da primeira-dama, que antes de mais é uma cidadã, no que respeita à inspeção realizada na Presidência da República. Felisberto Semedo advoga que a postura de José Maria Neves ao abrir o Palácio deve servir de escola. A Presidência da República abre porta para aqui fazer inspeção, né? Para fazer uma inspeção que dá naquilo que dá ali. Te lembra, não ouve? O senhor Presidente da República te pergunta até, te desafia órgãos, autoridades competentes, em que pé, que caso de primeira-dama está. Ali, o que não quer refere. Em detrimento de, não tem ali, falta de transparência na prestações de contas na Cabo Verde. Não só fala de fundo do ambiente, fundo do turismo, novo banco, mercado do coco, obras com ajustes diretos, pagamentos inflacionários, um conjunto de outras coisas que está a fazer o Liga não está considera é grande corrupção, o que está tudo deitado na banho-maria. Pelo menos, Tili, no que reforma Presidente da República, foi, pelo menos, para casos alarmantes de corrupção que tem na Cabo Verde, o senhor Presidente da República foi um pouco mais transparente. O Partido Popular deixa para mais tarde uma tomada de posição sobre o salário atribuído à primeira-dama. Felisberto Semedo prefere esperar pela decisão do Tribunal de Contas e pelo pronunciamento que se espera do Presidente da República. É muito prematuro, nesse momento, com um partido político com responsabilidade, começa a lançar acusações. Para já, nesse momento, nunca sabe qualquer condições conjugais do Sr. Presidente da República, onde que alguém se fala tem ou não tem estatuto de primeira-dama ou não tem. Portanto, por enquanto nunca sabe qualquer condições conjugais de primeira-dama ou de esposa do Sr. Presidente da República,
não tem que ter responsabilidade na fala, na acusação, pelo menos aquele que se dá certo circula agora ali nesse momento. A situação dos investimentos de David Show no Ilhéu de Santa Maria, o prédio na Praia da Gamboa e a ponte de ligação são motivos de preocupação do Partido Popular. Felisberto Semedo afasta a demolição pelo custo que acarreta, mas alerta que as obras agora incomodam. Se calhar é para anexar algum outro negócio naquela coisa lá, para tentar olhar o que pode fazer. Tenta remodelar aquilo que tem que remodelar, para reinfraestrutura aquilo, para dar vazão, para tentar acomodar algumas situações que foi inconveniente lá. E depois a infraestrutura que sei lá, sobretudo aquele edifício, que segundo, nunca te percebe disso, segundo arquitetos, está a falar, mas que tem condições para albergar qualquer tipo de ministério, coisa do tipo nela. Depois aquele ponte, essa fica lá para acúmulo de lixos e entre outros. Quer dizer, um conjunto de situações é que se prejudica nesse momento. São questões analisadas na última reunião quinzenal do Partido Popular. A privatização da CB Handling para a venda de 51% do capital social da empresa entra na segunda fase com a participação de 6 das 8 empresas concorrentes. O coordenador da unidade de acompanhamento do sector empresarial do Estado recorda que a privatização da CB Handling, agora hora detida pela ASA, visa dotar o país de um serviço de handling moderno e competitivo. Nós recebemos 8 manifestações de interesse de principais operadores handling a nível mundial, sendo a NACO, que é da Nigéria, temos também a Swissport, que é da Suíça, a Viator, que é da Suécia, a Menzies Aviation, que é do Reino Unido, a Aviation Ground Handling da Bélgica, temos a Celeb também, que é da Turquia, e a Denata do Brasil e a Acciona da Espanha. Desses 8 concorrentes, a data de hoje, todos já foram notificados e apenas 2 concorrentes, a Denata do Brasil e a Acciona da Espanha, é que não foram admitidos para a segunda fase. E não foram admitidos por quê? Algum motivo especial? Por não terem cumprido os requisitos e as formalidades que o caderno de encargos determina para a primeira fase, que é uma fase dedicada a conhecer os interessados, e deveriam, portanto, apresentar alguns documentos que nos permitem conhecer esses concorrentes em como são concorrentes que operam neste ramo de handling. Então, falta de informações. Certo. Sandney Fernandes esclarece que a segunda fase da privatização começa com o envio de convites às 6 qualificadas, que têm, a partir daquela altura, 30 dias para a apresentação das propostas técnica e financeira. Que depois será avaliada pela equipa, será também elaborado um relatório tal e qual nós fizemos nesta primeira fase, será apresentado ao Governo, que depois da homologação nós teremos de notificar os candidatos da decisão de qualificação e estaremos então a fazer convite também para apresentarem propostas já na terceira fase. Os 30 dias passam a contar a partir do início do próximo mês, sendo certo que a terceira fase vai conduzir à escolha do parceiro estratégico. E nesta fase nós teremos a levar em consideração critérios de seleção que compreendem, portanto, objetivos estratégicos, como o valor apresentado para a aquisição dos 51%, o plano de desenvolvimento estratégico da empresa, qual é o contributo para a expansão do hub aéreo e o crescimento da economia nacional, e também a experiência técnica e de gestão em relação aos serviços de handling. Mas também estaremos a olhar para a proposta que dê melhores garantias a nível de idoneidade, capacidade técnica, financeira e de gestão, normalmente olhar para a proposta técnica com o plano estratégico que melhor satisfaça o interesse público, mas também para a proposta financeira que melhor satisfaça o interesse público. A subconcessão das operações portuárias é a próxima operação, que deve ser lançada a breve trecho, uma vez que a consulta pública está concluída. Sandney Fernandes revela que há outros processos de privatização em andamento. É o caso da venda dos 40% do capital da Cabo Verde Telecom, adquiridos em regime de urgência pelo INPS e pela ASA, depois da saída do parceiro estratégico. A TACV realiza hoje 2 voos extraordinários para a Ilha de São Nicolau para compensar os cancelamentos
encerramentos da semana passada, sexta e sábado, no total, estão retidos em São Nicolau à volta de 70 passageiros e descontentes, como dizem ao repórter Rony Brito. Ronice Cabral, uma das passageiras retidas na ilha, considera a situação inadmissível e apela para que seja encontrada uma solução para os passageiros. Tem pessoas que precisam sair de São Nicolau, não tem pessoas que precisam vir para São Nicolau e nota fica penalizado com uma situação que não se culpa. Nunca tem culpa se falta de organização, nunca tem culpa se falta de avião. Nós simplesmente não procura um serviço, não te paga para aquele serviço e, portanto, eles têm a obrigação de cumprir essa palavra. Essa é a obrigação de trazer gente de São Nicolau, essa é a obrigação de trazer gente para aí também. Portanto, ele é uma situação inadmissível para mim, inadmissível, ele é triste. A passageira que está mais de uma semana na ilha, onde participou do funeral da sua mãe, deveria ter seguido viagem na passada sexta-feira para a Ilha do Sal. Ronice Cabral relata que foram informados via e-mail que o voo foi cancelado e que a empresa estava a trabalhar na reposição do voo. A única coisa que se falou no e-mail é para me aguardar para ser esse contato, porque esse está trabalhando na reposição do voo. Mas isso que corresponde à verdade. E, inclusive, foi a única chamada que se fazia para o telefone e foi de um número estrangeiro, um número indicativo de Portugal, 351, onde é que eles sugeriram que me reembolsem a passagem que é para o barco. Viviane Santos, outra passageira que esteve na ilha para férias, pede à TACV para ter mais consideração e respeito pelos passageiros. Eu costumo dizer que a comunicação é a chave de tudo. E por uma questão de respeito pelos clientes, pelo menos que dignassem a entrar em contacto connosco logo. E não, eu pelo menos só entraram em contacto, como se diz, responderam ao meu e-mail. Eu por acaso respondi, acabei depois de receber a resposta deles, enviei um outro e-mail e até o momento pronto. Mas foi há cerca de poucas horas, nem sei se chega a horas que eu acabei por receber a resposta deles e respondi. A RCV apurou que vários passageiros têm tentado sair da ilha pela via marítima. O Governo vai lançar um terceiro programa de regularização de vínculos precários na administração pública, na linha de uma lei recentemente aprovada pelo Parlamento e que estabelece medidas excepcionais e temporárias para a realização de concursos de admissão dos servidores públicos em situação de precariedade. O programa de regularização resulta de uma decisão do Conselho de Ministros, realizado ontem, e deve ser feito o anúncio hoje de manhã em conferência de imprensa pela Ministra da Modernização do Estado e da Administração Pública, Edna Oliveira. O novo diretor-geral do Atlantic Music Expo quer dar mais visibilidade a agentes culturais de todas as ilhas do país. É uma das metas de Benito Lopes, que substitui Augusto Veiga, agora Ministro da Cultura e Indústrias Criativas. Entrevista com o jornalista Ailson Martins. O diretor-geral do Atlantic Music Expo, Benito Lopes, acredita que, por meio das câmaras municipais, será possível integrar esses agentes no ano 2025. Trazer muito mais, como no passado, agentes cultural de todas as ilhas para o ano. Trazer as pessoas que fazem cultura nas suas ilhas, às vezes no anominato. Tem muita gente com muita qualidade e convidá-los para o AM e trazê-los para mostrar a cultura das ilhas, para mostrar a música, para mostrar a arte em geral. É uma coisa que eu sempre falo e que eu penso que devíamos fazer. Temos feito, mas numa escala pequena. Então queria abranger todas as ilhas, através das câmaras, convidar os agentes dessas ilhas para estar no AM 2025. O palco principal do AM é a cidade da Praia, mas em 2022 a ilha de São Vicente recebeu a primeira extensão do evento. Benito Lopes expressa o desejo de expandir o AM para outras ilhas. Mas temos de levar em conta a realidade da nossa terra, não é? Que é extremamente difícil em termos de financiamento para chegar às outras ilhas. No capital fica mais fácil porque toda a gente vem à capital. Os meios de transporte às vezes são difíceis para os outros agentes. Por exemplo, se queremos fazer o AM numa ilha como São Nicolau. É uma logística enorme. Então levamos em conta que é mais fácil trazer agentes de São Nicolau para a capital do que levar o AM. Queremos sim ir para as outras ilhas num formato mais pequeno,
mas temos de levar em conta toda a logística que não é muito fácil. E eu peço que as pessoas entendem, pessoas mais ligadas à cultura sabem do nosso esforço e dos contactos que temos feitos para a gente ir com o AM a estas ilhas. Com Augusto Veiga à frente do Ministério da Cultura, Benito Lopes defende uma ligação mais forte com o governo. Penso que agora com o Sr. Augusto Veiga, também como Ministro da Cultura e conhecendo o AM, podemos ter uma ligação da Irmandade, deixa eu dizer assim, institucional, que nos permite trabalhar tranquilamente com espaços, com dinamismo e para a gente ter a mesma ligação ou melhor ligação como nos anos anteriores. A direção do Atlantic Music Expo tem abertas inscrições para showcase, daycase, conferências e workshop. A 11ª edição do AM acontece entre os dias 7 e 10 de abril de 2025. O Campeonato Nacional de Basquete Sénior Masculino começa hoje no Polidesportivo Monte Sossego, em São Vicente. A competição volta depois de uma época de ausência, vai ser disputada por 7 equipas. De acordo com o membro da organização, Paulo Martinho, a logística está preparada para receber a prova. Condições logísticas preparadas dentro das condições possíveis, que é para não ter um campeonato a decorrer na normalidade. A maneira que vai ser é sistema de disputa? Tem 2 grupos que não tem, campeão e vice-campeão há 2 anos atrás, portanto Prédio e Real Sociedade de São Vicente têm grupos diferentes, não tem um grupo com 4 equipas, outro grupo com 3 equipas e depois um Final Four, onde é que vai ser bem espiar quem que vai para a final e ser campeão de Cabo Verde. E nesse campeonato nacional tem mais equipa em relação ao anterior? Porque no passado tem em Boa Vista, já era uma região desportiva que há muito tempo que está a fazer parte de competições nacionais e que é outra equipa, portanto, as habituais e que tem tido esses campeonatos regulares de forma positiva e contribui para o basquete de Cabo Verde. Participam no Real Nacional de Basquete Sénior Masculino, Real Sociedade de São Vicente, Prédio de Santiago Sul, Lobos do Norte do Sal, Botafogo do Fogo, Porto Novo Basquete de Santo Antão, Barraca da Boa Vista e Bulldogs de Santiago Norte. E a propósito de Santo Antão, que vai estar em festa, está já em festa, mas assinala o dia do município no próximo 3 de setembro. A Câmara Municipal do Porto Novo está a transferir a criação de porcos do centro da cidade para a localidade de Lajadinhos. O projeto já está em curso desde ontem, com a entrega, Augusto Oliveira, de pocilgas a 40 beneficiários. Segundo Aníbal Fonseca, a entrega dos 2 módulos de pocilgas enquadra-se num programa da Câmara Municipal de Porto Novo que consiste na deslocalização de chiqueiros para zonas afastadas das áreas habitacionais, por forma a transformar a urbe numa cidade mais limpa e com melhores condições de saneamento. Nesse primeiro momento, não tita entregar 40, mas uma hora que não dizer, tem muito mais que para bem fazer ao longo do tempo, que para não poder continuar esse processo da transformação da nossa cidade de Porto Novo, uma cidade cada vez mais limpa, mais agradável, com melhor saneamento, com melhor condição de vida e uma cidade também moderna, onde é que, não tem dúvida, qualquer um de nós aí saber qual é que a importância que tem a criação de porcos na economia doméstica de cada família, mas hoje os desafios é outro. E, portanto, a cidade também tem que estar bem organizado do ponto de vista do urbanismo, do ponto de vista de saneamento e do ponto de vista também de todo um ambiente mais saudável para todos nós. Os beneficiários mostraram-se satisfeitos com as novas pocilgas, porém esperavam ter mais espaço para a criação. Para lá, para não lá, não ficar mais livre, um bicho que onde fica só para deslocar de um lugar para outro. É longe, sim. Mas não tem que fazer sacrifício porque já que lá onde não tem janela para o bicho, não pode estar lá. É a melhor condição sim, mas sim, praticamente é um pocilga só, se vou querer fazer a criação, vou poder fazer a criação. Porque, por exemplo, botem 2 porcos, botem um porco, mas um bicho, por exemplo, um bicho que perder, é que está para aquela situação lá. É boa iniciativa da Câmara Municipal. Nunca tive ideia de criar animais naquela lá, sim, mas pronto, é plano urbano, não tem que respeitar. Mas minha preocupação está a levar mais em termos de números da pocilga. Por exemplo, não tem criação de animais elevado. Tem 5
Nós somos mais um porco a perder. Eles dão-me um pocilga. Agora, o que é que me está a fazer que ajude? As 40 pocilgas estão distribuídas em 2 módulos de 20, tendo o projeto custado cerca de 7 mil contos, financiado pelo Fundo de Ambiente. Nenhuma negociação com a Ucrânia depois da invasão de Kursk. Quem o diz é o vice-presidente do Conselho de Segurança da Rússia, Dmitry Medvedev, ele próprio antigo presidente e antigo primeiro-ministro da Rússia. A incursão da Ucrânia na região de Kursk significa que não haverá negociações entre Moscovo e Kiev. O governo angolano quer mais intervenção do sector privado na economia. As telecomunicações são apontadas com prioridade. A Corporação Financeira Internacional do Grupo Banco Mundial está a mobilizar novos acionistas para a Unitel angolana. O Foen Mancanja, da Rádio Nacional de Angola. As empresas públicas do setor da comunicação em Angola poderão nos próximos tempos ter uma maior participação do setor privado. O Executivo já autorizou a Cooperação Financeira Internacional, IFC, empresa vocacionada a apoiar financeiramente o setor privado, a mobilizar entidades interessadas, e o destaque, por enquanto, recai para a Unitel, como disse o vice-presidente da IFC, Sérgio Pimenta. No caso da Unitel, o Governo já indicou as intenções de trazer uma participação privada e nós temos a trabalhar com o Governo a ver quais são as soluções, as opções que sejam possíveis. Não é só na Unitel, é a Unitel e o setor de telecomunicações. Ver como é que se pode melhorar o conjunto do setor e que esteja a fazer uns progressos fortes para poder trazer mais comunicações para o país. Sérgio Pimenta diz que a Cooperação Financeira Internacional, IFC, já mobilizou desde 2019 mais de 500 milhões de dólares que permitiram apoiar o setor privado em Angola. Nós financiámos, desde que nós abrimos o escritório em 2019, mobilizámos mais de 500 milhões de dólares para Angola. Nós temos a ambição, este ano, o nosso ano fiscal começou agora em julho, termina em junho, nós temos a ambição de fazer muito mais. Eu creio que fazemos pelo mínimo 200 milhões de dólares, mas eu acho que deveríamos fazer mais. Nós financiamos empréstimos, fazemos garantias, fazemos investimentos em capital. O Executivo quer menos intervenção do Estado na economia e mais ação do setor privado, garante o Ministro do Planeamento, Vítor Hugo Guilherme. Perspectivamos a construção de uma economia cada vez menos dependente da intervenção estatal e dominada pelo setor privado através de uma maior abertura ao investimento privado, tanto nacional como estrangeiro, resultando numa contribuição cada vez maior do setor não petrolífero na formação do produto interno bruto. Especialistas do setor da economia analisaram esta terça-feira em Luanda a realidade da parceria público-privada em Angola. A Rádio Nacional de Angola, com Foen Macanja. O Sistema Europeu de Informação sobre Incêndios Florestais, citados pelo Presidente do Serviço Regional de Proteção Civil da Madeira, apontam os dados do sistema apontam para 4.392 hectares de área ardida até às 12 horas de ontem. A Câmara Municipal do Funchal apela à população para a poupança de água devido a vários constrangimentos que incluem o incêndio florestal que já lavra há quase uma semana na Ilha da Madeira. A Polícia Judiciária Carlos Santos está já a investigar as causas do incêndio, mas o presidente do Governo Regional madeirense, Miguel Albuquerque, diz tratar-se de fogo posto. Júlio Vera Cruz Martins, na edição e apresentação deste primeiro jornal para hoje, quarta-feira, dia 21 de agosto de 2024. Mais informações em www.rtc.cv e na aplicação RTC Mobile. RCV, o rigor da notícia e o melhor da informação a cada hora.